Olá, tudo bem? Eu sou a Marília, sou estudante Fevale e vou falar um pouco hoje sobre curadoria e aprendizagem. Vamos começar então pela definição. O que é curadoria? Bom, essa palavra vem do ato de cuidar ou zelar, já significou seleção de obras de arte, já foi usada também para zelar por bens materiais, mas hoje em dia, quando falamos de curadoria, geralmente nos referimos à seleção e organização de informações e conteúdos. Vamos falar hoje sobre dois tipos de curadoria. O primeiro deles é a curadoria digital. A curadoria digital está relacionada à gestão e preservação de dados, ou seja, o planejamento, criação e seleção de práticas de documentação. O segundo tipo de curadoria sobre o qual vamos falar é a curadoria de conteúdo. A curadoria de conteúdo é dividida em três etapas: Seek, Sense e Share. Seek é o mesmo que procurar. É a etapa onde pesquisamos e encontramos conteúdos e informações. Sense é o momento onde selecionamos os conteúdos e informações mais pertinentes, modificamos, adaptamos e condensamos esse conteúdo num formato desejado. Share é a etapa onde compartilhamos esse conteúdo para que outras pessoas possam aprender com ele. Eu considero que esse processo transforma a informação em conhecimento que pode ser compartilhado. Trazendo isso para a área da educação, vamos falar sobre informação, conteúdo e aprendizagem. Eu acredito que uma das principais funções de um professor é a de pesquisador, né? E quando o professor recebe lá uma lista de conteúdos e vai planejar uma aula sobre um determinado assunto, digamos que seja Era Vargas, existem milhares de textos, de ideias, de vídeos, de conteúdos diferentes sobre esse período, né? Mas o professor vai ter que realizar uma seleção. Isso, para mim, é uma analogia a um pote completo de alfinetes coloridos. Ele não pode entregar tudo isso para uma turma. Ele precisa fazer uma seleção apenas dos fatos mais importantes, apenas dos conteúdos que melhor transmitem as ideias que vão ser repassadas, apenas de conteúdos e ideias que despertem questionamentos e apenas de materiais e exercícios ideais para aquela faixa etária, para aquela turma em específico, nas suas especificidades e para aquele assunto em específico. O professor tem aqui uma oportunidade de, ao invés de apenas repassar informações e conteúdos, gerar novos conhecimentos. Se um professor repassa conteúdos, informações que todos tenham uma mesma visão, uma mesma forma de olhar para aquele período, ele vai estar delimitando a visão dos alunos. Se ele faz um planejamento que tem uma visão panorâmica, que tem uma forma de pensar em um conteúdo, outra forma em outro, outra forma de pensar em outro texto, ele vai dar aos alunos a oportunidade de questionarem e de selecionarem qual a forma de pensar sobre aquilo que mais faz sentido para eles, né? Assim como os materiais e exercícios, que podem ser questões que induzem as respostas ou podem ser questões abertas. Nem todas as questões serão abertas, mas algumas precisam ser. Algumas questões precisam dar espaço para que o aluno decida por qual caminho ele vai tomar aquele raciocínio. E de que forma o professor vai realizar esse processo de Seek, Sense e Share, né? É muito parecido essas três categorias da curadoria de conteúdo com as três categorias do Personal Learning Environment. Cada um tem o seu próprio ambiente pessoal de aprendizagem. Esse ambiente ele é dividido também em três categorias: ler, produzir e compartilhar. Ler são todas as plataformas e ferramentas que a gente usa para obter as informações, conteúdos, conhecimentos, textos
como, por exemplo, o Google, onde a gente faz muitas pesquisas, e o Pinterest, que também tem muitos outros conteúdos. Além disso, tem a categoria produzir, como o Canva e o Padlet, que tem diversos modelos de apresentações, de folders, de planejamentos, de diversos formatos diferentes, tem tudo, né? E por fim, compartilhar. Geralmente é usado o YouTube, o Drive é muito usado na área da educação, porque ele é muito prático, né? E esse Personal Learning Environment é o que permite que o professor possa transformar aquelas informações e conteúdos em um conhecimento a ser compartilhado. Os recursos utilizados no PLE podem ser pagos, podem ser complexos, mas eu gostaria de falar sobre os recursos educacionais abertos, que são recursos de livre uso e distribuição, de licença de uso flexível e com abertura técnica, ou seja, facilidade de serem manipulados em diversos softwares. Não estamos falando apenas de recursos grátis, estamos falando de recursos que te permitem usar, adaptar e compartilhar o conteúdo, né? Gostaria de falar de 3 exemplos. O Padlet, que tem vários modelos de diversos tipos de conteúdo, com bastante facilidade de usar, adaptar e compartilhar. O Canva, que inclusive eu usei para fazer essa apresentação, porque ele permite que a gente use os seus modelos e compartilhe eles para editar dentro de outras plataformas, como o PowerPoint. Porque o Canva tem uma variedade de design muito maior, ele tem muito mais recursos e muito mais modelos, muito mais modernos, coisas diferentes. Mas quando a gente fala da questão técnica de um PowerPoint, como por exemplo essa gravação, o PowerPoint é muito mais avançado do que o Canva, né? E a Fundação Bradesco foi inclusa nesse slide em relação aos cursos, porque ela tem muitos cursos dentro de diversas áreas, mas também dentro das áreas da educação, que são muito capacitadores e de livre uso. Dentre todas as definições e assuntos que foram mencionados nessa apresentação, podemos encontrar a maioria dentro dessa estrutura. A partir de um questionamento ou de uma necessidade, inicia-se uma busca por conteúdos e informações. Esses conteúdos e informações são adaptados e selecionados com ferramentas que permitem que a gente crie novos conhecimentos que possam ser compartilhados com outras pessoas. Obrigada por assistir!